Salve, 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 rapaziada. Muito boa tarde para você que tá aqui nos Estados Unidos. Muito boa tarde, ou quase muito boa noite, né? Pra galera aí da Espanha, de Portugal, galera da Europa aí que tá assistindo a gente aqui. Você do Brasil também, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. E na live de hoje a gente vai falar sobre os três melhores tipos, ou os três tipos mais comuns de compradores para a sua propriedade de wholesale. Se você quer pegar a propriedade com grande desconto e repassar essas propriedades para pessoas que querem de fato pegar aquela casa para reformar e vender, reformar e alugar ou morar naquela propriedade, você precisa assistir essa live até o final, porque eu vou te entregar aqui o ouro, o famoso pulo do gato, tá? Então seja muito bem-vindo, meu nome é Arthur Agrelli, para quem não me conhece, tem uma galera nova chegando sempre aqui no Instagram e também no YouTube, então seja muito bem-vindo, meu nome é Arthur Agrelli e eu ensino como é que você pode ganhar dinheiro com imóveis aqui nos Estados Unidos sem ter que tirar necessariamente um centavo do seu bolso. E a estratégia do wholesale é perfeita para isso, porque ela te ensina como é que você pode fazer isso do mais absoluto zero, tá? O tema de hoje é o seguinte: eu quero te falar quais são os três melhores tipos de cash buyers para você trabalhar, ou na verdade, são os três tipos que mais vão existir, tá? Sempre vai existir exceções, bota na sua cabeça. Sempre vai existir exceções, porém, nós não trabalhamos com exceções, tá? Nós trabalhamos com a regra. Obviamente, você vai entendendo com o tempo quais são as exceções e você vai conseguindo ali desenhar a sua estratégia em cima disso, tá? Quais são os pontos mais importantes aqui, recapitulando para quem perdeu a live de ontem? Os pontos mais importantes é entender o que é um cash buyer. Tá? Um cash buyer, já falamos o que é um cash buyer. É uma pessoa que está comprando a propriedade na mão do wholesaler, tá? Então, o wholesaler, ele é uma pessoa que ele é o solucionador de um problema para as pessoas que compram, reformam e vendem, compram, reformam e alugam ou moram na propriedade. E qual é a solução desse problema? É o wholesaler entregar a propriedade para essas pessoas que tenham um bom número dentro da realidade dela, dentro da estratégia dela, e é disso que a gente vai falar hoje, tá? Então, basicamente, um cash buyer é uma pessoa que está ali querendo comprar a propriedade, tá? Com um preço bacana, para que ela possa ali usar a estratégia dela e ganhar dinheiro, seja vendendo, alugando, enfim. Essa é o cash buyer, esse é o que você precisa entender. Sem essa pessoa, você não vai conseguir finalizar nenhum negócio. Por quê? Porque o wholesaler, você não compra a propriedade, você repassa essa propriedade para essas pessoas. Então, se você não sabe quem são essas pessoas, se você não sabe o que elas estão buscando, você fica o quê? Perdido e perdida. Você não sabe ali bem quais são os números e o que é que você vai estar fazendo com essas pessoas, tá? Então, beleza. Na verdade, não o que vai estar fazendo com elas, mas você não sabe que tipo de propriedade você vai entregar para ela. E é sobre isso que vamos falar hoje. Então, quais são os três tipos de cash buyers que você vai encontrar na maioria esmagadora das vezes, e essas pessoas aí, elas têm algumas diferenças entre elas que a gente vai falar. Primeiro tipo de cash buyer é o cash buyer, é o comprador que ele pega a sua propriedade para fazer um flipping, tá? Ele compra a casa, ele vai reformar aquela propriedade e ele vai vender aquela propriedade. Esse é o primeiro tipo de cash buyer. E essa pessoa, ela busca algo completamente diferente dos outros tipos. O que ela está buscando? Ela está buscando aumentar o capital dela o máximo possível. Ela quer comprar o mais barato possível, ela quer gastar um mínimo na obra, dentro da realidade que ela tem que fazer a obra, e ela quer vender pelo preço máximo de mercado. Então, primeiro ponto ali, primeira característica dessa pessoa, ela quer o quê? Ela quer lucrar muito, ela quer aumentar o capital dela. Essa é a primeira característica marcante dessa pessoa, tá? Obviamente, ele está fazendo flipping ali para pessoas que vão morar, falando dessas pessoas aqui. Beleza. Essa pessoa ela tem outra característica bastante interessante. Qual é a característica dessa pessoa? Ela está querendo fazer um tiro curto. O que significa um tiro curto, Arthur? Ela quer comprar, reformar e vender dentro do menor período de tempo possível. Por quê? Porque ela está querendo girar o capital dela. Ela está querendo girar aqui o dinheiro dela. Né? Ela está querendo ali botar o dinheiro no negócio, fazer a obra o mais rápido possível, gastando o mínimo possível e vendendo pelo máximo possível. Então ela tem ali pressa. A questão tempo para ela é importante. O tempo para ela é importante. Então ela quer o quê? Lucro, aumentar o capital. Segundo ponto, ela quer girar aquele ali rápido, dentro de um período de tempo interessante para ela. E aí, uma informação importante aqui. Essa informação do tempo, ela é bem importante para você quando vai analisar essa pessoa. Por quê? Porque existem alguns tipos de obra diferentes. Existe o tipo de obra que é aquela obra que ela é bem rápida, é chamada de cosmético, tá? São obras que você ali tem que só fazer uma pintura, trocar um carpete no máximo, enfim, coisas bem simplesinhas, tá? Um cosmético, você vai dar uma tapinha na casa ali, né? E dá uma limpada nela, dá uma tapa na casa, abre as cortinas, troca a cortina, dá uma pinturinha nela por dentro, dá aquele cheirinho de novo e acabou. É uma obra rápida, essa é chamada de obra de cosmético. Então, esse tipo de comprador, existe dentro desse tipo de comprador que faz os flippings, existe aquele tipo que quer só mexer com esse tipo de casa.
só quer mexer com casas que não tem muita coisa para fazer, que não tem que fazer nada estrutural, que não tem que fazer algo que vai demorar muito tempo, que tem que colocar permits, né? Que são, como é que eu posso falar permits em português? Eu não sei dizer. Acho que um alvará, talvez, que tem que colocar ali um permit, não sei falar isso em português, tá? Como se fosse um alvará, pedir uma autorização para poder construir um banheiro, pedir uma autorização para poder trocar a parte elétrica para a cidade, para a prefeitura. Isso demora um tempo, tem que ir inspetor na casa e tal, e esse tipo de obra, ela é mais cara e ela é mais um pouquinho problemática por conta disso, porque você está ali dependendo de inspeções na casa, pode demorar um pouco mais a obra. Então, tem tipo de comprador que não quer mexer com isso, não quer mexer com casas que tenham esse tipo de estrutura, é chamado de cosmético, são casas que elas já estão em um estado muito bom, elas já estão muito provavelmente habitáveis, tem pessoas morando ali, está tudo funcionando, mas aquela propriedade precisa basicamente talvez de updates, tá? Precisa de pouquinha coisa para poder ali, licenças, alvarás, perfeito. Show de bola. Obrigado aí, grande Marcelo, valeu. Então, o que que acontece? Essas pessoas ali, elas estão pegando casas que já estão quase prontas, casas que talvez tenham um inquilino morando, que a casa tá ok, mas tem que fazer um update nela. Esse é o primeiro tipo. Existe ali um tipo intermediário, tá? Esse tipo intermediário é aquele que está disposto a fazer uma obra um pouquinho maior, que talvez precise de algum permit, mas nada tão grande. Por exemplo, ela precisa ali trocar todo o banheiro, ela precisa tirar todo o piso, a cerâmica, quer fazer tudo novo, quer botar um piso atual, quer trocar ali alguma parte de encanamento, talvez ali uma conexão, não encanamento da casa, mas uma conexão. E geralmente ali ela precisa colocar algum permit dependendo da cidade que ela está trabalhando. Então, é uma obra um pouquinho mais pesada do que a primeira, mas é algo simples, é ali fazer um update de um banheiro, trocar uma cerâmica, nada de outro mundo, tá? Então ela está disposta ali talvez a passar um pouquinho mais de tempo naquela propriedade trabalhando com aquilo, colocando os permits, gastando um pouquinho mais de dinheiro, mas ela sabe que ela tem a possibilidade talvez de vender a casa mais cara. Por quê? Isso aqui é uma sacada boa para vocês. Isso é algo que eu percebi assim, nos meus negócios, tá? Pode ser que na sua cidade esteja diferente, mas na prática eu tenho visto isso acontecer desde 2017, que é o quê? Quanto mais obra na casa, quanto mais itens na casa que você precise de um permit, que você precise de um alvará, que você vai demandar um pouco mais de tempo ali, maiores são as chances que você tem de negociar o preço da casa para baixo. E para baixo proporcionalmente, assim, sem ser proporcional. Ou seja, Arthur, eu vou gastar 10 mil a mais, então eu vou puxar 10 mil para baixo. Muitas vezes não. Muitas vezes você consegue puxar muito para baixo o preço da casa quando ela tem esse tipo de característica, porque o dono da propriedade, as pessoas que estão ali, eles não conhecem o custo real daquilo que você está fazendo. E às vezes o custo real daquilo que você está fazendo, para você, que já faz muita obra, já tem um preço muito bom de material, já tem uma mão de obra muito barata porque você faz de muita propriedade, você consegue baratear muito aquele custo ali daquele projeto, comparado com uma pessoa regular que chamou ali uma empresa para trocar o piso da casa dela, ela nunca mexeu com isso, ela só quer fazer um update na casa dela. Geralmente o preço que vão cobrar para ela é muito maior do que o preço que cobrariam para a gente, para trocar aquele mesmo banheiro, com o mesmo trabalho, com o mesmo serviço. É incrível, mas é assim que acontece. Então, o que é que eu vejo? Que geralmente nessas casas que tem um pouco mais de trabalho, você consegue puxar o preço da casa mais para baixo. Porém, quando você puxa ela mais para baixo, você obviamente pode ampliar sua margem de lucro aí, mas você tem que saber que tem essa questão aí de que você tem que mexer com permit, você vai ter ali um pouco mais de dor de cabeça com inspeção, enfim, faz parte do jogo, você não tem só os ônus, né, e bônus, você sempre tem o lado bom e o lado ruim, tá? Essa parte dos permits não quer dizer que é ruim, tá? Mas pode demorar, pode complicar, dependendo do momento que você está passando ali naquela cidade, enfim. Aquilo é um pouquinho chato porque não depende de você, tá? Pode chegar um inspetor ali e, enfim, um parafuso, já aconteceu com a gente. O cara botou um parafuso errado numa parede ali, uma besteira, que a gente podia tirar o parafuso na frente dele, botar um novo ali mesmo, e ele fala, não, reprovado, a gente vai voltar daqui uma semana para poder olhar o parafuso novo. Então esse tipo de coisa que às vezes é uma besteira, mas acontece, faz parte do jogo, tá? Beleza. E um outro tipo de comprador, o último, né, que eu me encaixo muito mais no último, eu estou nesse meio para o final, que é o quê? São pessoas que estão querendo comprar essas propriedades destruídas, né, as casas que tem que fazer muita obra. Eu sou esse tipo de pessoa, você pode me achar um pouquinho louco aí, né, e são poucas as pessoas que têm essa característica que eu tenho, tá? Geralmente as pessoas gostam de ficar do cosmético para intermediário. São poucos os investidores que gostam de estar no meio para o fim. Por quê? Porque é uma obra muito mais pesada. É uma obra muito mais trabalhosa. É muito mais fácil você construir uma casa do zero, muito mais. É feito casinha de boneca, né? É muito mais fácil você construir ela do zero do que você fazer uma reforma completa na propriedade. E quando eu falo de uma reforma completa, eu tô falando de quê? Trocar telhado,
trocar todo o sistema elétrico da casa, trocar sistema de encanamento completo da propriedade, geralmente arrancar todas as paredes da casa, porque as casas que a gente compra de 1920, 1930, 1940, a parede não é drywall, é tipo um cimento, é um plástico que eles chamam, né? É um cimento, então a gente tem que quebrar aquilo tudo, refazer aquilo. Nós abrimos as paredes, porque às vezes as casas, quando foram construídas há muito tempo atrás, eles tinham um conceito dos cômodos da casa serem todos fechados. Então a gente faz o quê? Vai abrindo as paredes todas, conectando as áreas da casa, né? Tipo o conceito de open floor. Então é uma obra pesada. É uma obra que muitas vezes precisa de arquiteto para refazer o desenho da propriedade, tem que botar permits na prefeitura, eles têm que aprovar o desenho estrutural da casa, depois tem que fazer permits de eletricidade, de plumbing, de ar-condicionado, de linha de gás, telhado. Então é uma obra bem pesada. Porém, nesse tipo de obra, nós conseguimos puxar o preço literalmente pro chão. Nós, quando conseguimos encontrar as propriedades, nós conseguimos puxar muito para baixo o preço dessas casas. Tá? Não estou falando que uma é melhor que a outra, é preferência. No meu cenário, eu já vi que nas minhas margens de lucro, eu consigo, desde 2017, eu consigo ganhar mais nesse tipo de propriedade. Eu consigo ali baixar muito o preço, tenho ali um tempo muito maior de obra, porque eu estou fazendo a obra completa. Se eu tiver problemas com as inspeções ali, podem atrasar bastante a obra da gente, esse é o lado ruim, né? Nós ficamos ali, ok, ó, por exemplo, pintura de LED, a mesma coisa, essas casas que tem pintura de LED, a gente tem que tirar tudo da casa, tem que fazer todo o trabalho que tem que ser feito, chama de inspeção para ver se todavia tem ali o LED ou não. Isso faz parte do jogo, principalmente as casas de 1976, na minha cidade, né? De 1976 para trás, todas elas são consideradas casas assim. Então a gente tem que tirar tudo isso e a gente faz todo esse trabalho, tá? Não pode ter pintura peeling. Então é um trabalho pesado. Porém, as margens de lucro da gente nesse tipo de negócio são grandes, porque a gente consegue ali, por conta de tudo isso que tem que ser feito, a gente consegue argumentar e puxar bastante o preço para baixo. Então, se uma casa, por exemplo, eu estou gastando 80 mil dólares, por exemplo, para fazer toda a obra completa dela, uma pessoa normal ia gastar fácil 100, 110 mil dólares nessa propriedade, fácil. Por quê? Porque a gente faz muita propriedade, a gente tem preço mais barato, a gente consegue baratear o custo, sabe onde gastar, onde não gastar. Então, esses são os 3 tipos de investidores dentro do flipping. Então, dentro do flipping ali, você tem essas características de pessoas dentro do flipping e você vai entender que tipo de obra você vai entregar para cada pessoa. Enfim, eu trouxe essas características, nem estava no script, mas para vocês entenderem é importante. Então, dependendo da casa que você está pegando, você vai perceber que uma casa está quase pronta, uma casa tem que fazer algum trabalho e outra tem que fazer um trabalho muito pesado. Dependendo da casa, essa casa vai encaixar para um tipo de cash buy, um tipo de investidor que faz flipping diferente, tá? Ó, tem uma galera no chat aqui. Você que tá no chat, fala pra mim, você prefere trabalhar com casas que são cosméticos? Você prefere trabalhar com propriedades que tem que fazer muita obra? Obra intermediária? Você vai perceber que as respostas aqui, elas são sempre muito variadas. Muita gente odeia trabalhar com obra pesada, muita gente gosta. Então, faz parte do jogo, o que importa no final do dia são os números, tá? Então, esse é o primeiro tipo de cash buyer, que são as pessoas que fazem flipping. Eles estão buscando lucro muito alto, independente das casas que eles estão pegando, eles querem girar o capital deles, eles estão querendo fazer isso dentro de um período de tempo o mais rápido possível. Essa é a primeira característica. Nós temos agora a segunda característica de cash buyer. A segunda característica desse tipo de pessoa são as pessoas que compram para locação. Tá? São os investidores, são os cash buyers que fazem o chamado buy and hold. Tá? Eles compram a propriedade e eles ficam com a casa para eles. Essa propriedade aí, esse tipo de propriedade, são pessoas que fazem o quê? São pessoas que pegam a casa, com desconto, muitas vezes, e elas vão alugar a propriedade e elas querem renda passiva. O foco delas é renda passiva. Então, olha que interessante, elas já não estão tão preocupadas assim em ter um lucro gigantesco ou muito grande sobre o capital que ela está colocando na propriedade. Ela não está botando 100 mil para voltar a 150. Não, ela está botando ali 100 mil porque ela está buscando ali, por exemplo, 10% de rentabilidade ao ano com o aluguel da casa. É a primeira característica, ela não está buscando fazer um lucro muito alto na venda da casa, ela quer renda passiva em dólar. É uma característica desse tipo de comprador, tá? Desse tipo de cash buyer. Qual é outra característica muito importante dessa pessoa? Ela não está preocupada com o tempo. Ela não está colocando dinheiro na propriedade hoje e ela quer vender a casa daqui 3, 4, 5, 6 meses. Ela não quer fazer isso. Geralmente ela está comprando essa propriedade para ficar anos com essa propriedade. Porque ela quer alugar aquela propriedade. E aí existem várias estratégias dentro do aluguel. A mais famosa dela é o BAR, né? Que é você comprar a propriedade, reformar a propriedade, alugar a propriedade, refinanciar a propriedade e repetir o processo. É uma outra estratégia dentro da locação. A gente não vai entrar nesse ponto aqui agora, mas a característica dela é essa. Ela quer renda passiva em dólar e ela está ali querendo... ela não está preocupada com o tempo
do lucro. Ela quer ter uma renda todos os meses com locação, mas ela não quer aumentar o capital principal dela, assim, exageradamente rápido. Ela não está buscando isso, tá? E o terceiro tipo de cash buyer que nós temos aqui, tá? Que é um tipo bem comum, por incrível que pareça, são pessoas que querem comprar propriedade para morar. E aí essa pessoa, ela tem uma grande diferença da outra pessoa que compra para morar porque quer ter a casa própria. Fala para mim, quem quer comprar sua propriedade aqui, quem tem um sonho, quem tá buscando comprar a sua propriedade aqui nos Estados Unidos para morar, fala para mim no chat, tô buscando minha casa, quero comprar, tá caro, mas eu tenho buscado isso. Aqui, galera, ó, falando de obra aqui, ó, reforma, muita obra, a galera gosta de muita obra, igual a minha aí, ó. Eu gosto de obra eu gosto de obras mais pesadas, mas reconheço que o risco é maior. É aquela história, né? O risco é um pouco maior, mas o lucro também maior, né? Vai depender do nível em que encontro no business. Tudo que dê lucro é bem-vindo. Opa, esse é o jogo, né? Sempre tá ganhando. Eu gosto de reforma pesada, beleza. Então vamos lá. O tipo de cash buyer que compra para morar na casa é um cash buyer que ele não tá buscando uma casa porque é o sonho dele. Ah, eu tenho um sonho de comprar uma propriedade. Eu quero comprar minha propriedade aqui, ó. Eu quero comprar minha casa e ser wholesaler também. Aqui a galera aqui. Beleza. Esse tipo de cash buyer que eu tô falando que é o terceiro, ele não quer comprar a casa por comprar. Ele não quer comprar minha casa para sair do aluguel. Ele não está querendo comprar a casa porque é meu sonho. Ah, é meu sonho comprar essa propriedade. Não. Esse não é o real motivo. Ela pode até ter essa motivação, mas essa não é o principal motivo que está fazendo com que ela queira comprar a propriedade. O grande objetivo dela é o quê? Ela quer usar uma estratégia aqui nos Estados Unidos chamada de house hack. Ela vai pegar uma propriedade que tenha um bom desconto em relação ao valor que ela vale no mercado tradicional, tá? Que precise de updates. Lembra lá? Aquele tipo de investidor que compra casa para fazer cosmético. Lembra aquele primeiro cash buyer que faz o flipping de cosmético, que é só pegar a casa e dar uma tapa na pintura, trocar um carpete e entra? Pronto. O tipo de comprador que quer pegar a casa para comprar, para morar na casa, ele está buscando propriedades com essas características. Ele está buscando casas que tenham desconto em relação ao valor de mercado dela, porém são casas que precisam de algum trabalho dentro dela. Só que esse trabalho que precisa ser feito dentro da casa não é nenhum trabalho estrutural. Não é nada que impeça que ela entre na casa hoje para morar. Então, geralmente, são cozinhas que estão bem antigas, casas com cozinhas bem antigas, com appliance bem antigo na casa, com banheiro super antigo, né, com carpete meio antigo, com piso meio velho ali e tal. Mas é uma casa que está habitável. Por quê? Porque você entra na propriedade, você pega essa propriedade com um bom desconto por conta disso, que é bem parecida com a casa do cara que faz o flipping de cosmético. Você entra nessa propriedade com desconto, você faz seu financiamento ali pegando essa casa com desconto, e aí você consegue fazer o quê? Você mesmo consegue ir fazendo essas coisas aos pouquinhos dentro dessa propriedade, e você vai aumentando o preço de mercado dessa casa aos poucos, você fazendo esses serviços dentro da casa, ou você contratando pessoas para ir fazendo aos pouquinhos e conseguindo bons preços. O que é que vai acontecer? Você vai ter um financiamento no banco nessa propriedade, comprando essa propriedade, por exemplo, você comprou à vista, você pode financiar também, porque o estado da casa tá bom, você consegue fazer o quê? Você consegue construir o que chamamos de equity. Imagina que você comprou uma propriedade, por exemplo, por $200 mil, do jeito que ela se encontrava, só que aquela casa pronta, depois de uma reforma, depois de atualizar o banheiro, a cozinha, de atualizar tudo, ela deve valer seus 280, 290 mil dólares, por exemplo. Você pagou 200. Tô chutando números aqui, tá? Então, quando você entra nessa casa, você vai fazendo essas coisas aos pouquinhos, você tá construindo equity, ou seja, você tá ali gastando muito menos do que vale a casa, ou seja, você pegou por 200 mil, gastou mais 20, 30 mil na obra ali aos pouquinhos, 230, só que a casa vale 280, 290. Então, o que você está construindo ali, a diferença entre o que você está pagando para o banco e o que você botou na casa, mais o que ela vale, isso é chamado de equity na propriedade, tá? É o que você tem ali. E esse equity aí você consegue pegar no banco linha de crédito sobre o equity e fazer vários outros projetos, vários outros negócios, mas a gente fala sobre isso depois, tá? Isso não é tanto o tema daqui. E além disso, cada mês que você vai pagando o aluguel, você está diminuindo a dívida que você tem com o banco, porque você está pagando todos os meses ali, não o aluguel, mas o mortgage, né? Está pagando todos os meses. Você vai diminuindo ali a dívida com o banco e você vai construindo o equity, porque quanto mais você paga ao banco, maior é o seu equity na casa. Ou seja, você devia 200 mil, agora está devendo 210. Perdão, 200 mil, está devendo agora 190. Pagou 10 mil ali. Então agora você deve 190, mas a casa vale 280. Olha só como já está distanciando. Então cada vez mais que você vai pagando o financiamento, você vai aumentando e expandindo o equity que você tem na sua propriedade. E você pode usar esse equity, que é chamado de ELOC aqui nos Estados Unidos, tá?
que é específico para esse tipo de casa, você pega esse aí, é feito um cartão de crédito no banco que ele te dá uma linha de crédito em cima do teu equity, com juros baixíssimos, 3, 4% no máximo ao ano, e esse dinheiro você pode pegar para fazer flipping, para fazer casa de locação, o que você quiser. Você vai pagando ali, você paga somente aquilo que você usa, isso que é top. Você pegou ali uma linha de crédito de 80, 90 mil dólares, por exemplo, e você só vai pagar os 3, 4% em cima do que você usar daquele limite ali. Tá? Então é muito top, dá para fazer isso. Qual é a característica dessa pessoa, tá? Deu uma pequena introdução aqui para você entender a característica dessa pessoa. Ela está buscando uma propriedade que tenha um desconto em relação ao valor de mercado dela, do jeito que ela se encontra, mas uma casa que precise de uma obra, de uma reforma pequena. Porque ela está buscando o quê? Morar, ela quer morar ali, é a casa que ela quer morar, só que ela quer ao mesmo tempo fazer o quê? Construir equity na propriedade, tá? Aí perguntando aqui, ó, mas a compra dessas casas não pagas no cash, você pode pagar no cash, você pode usar seu próprio dinheiro, paguei à vista 100%, aí você pode ir no banco e falar, olha, eu tenho uma casa 100% quitada, é um equity, né, eu tenho 100% de equity nessa propriedade, porque eu paguei à vista, então é tudo meu, e eu quero agora fazer um financiamento nessa propriedade. Aí o banco vai lá e vai te dar 70%, 75% do valor que você colocou na propriedade. Por que você faz isso? Porque o dinheiro que você vai pegar, pagando ali 2,5%, 3% de juros ao ano sobre aquele valor, você consegue fazer o quê? Usar esse dinheiro para fazer mais negócios. E aí, o grande jogo desse negócio aqui é número. O grande jogo é você conseguir pegar a propriedade muito abaixo do que ela vale para poder construir esse equity, tá? E você conseguir ali, obviamente, com o valor que você paga na parcela dela, você conseguir ali pagar menos na parcela do que seria um aluguel, você já está ganhando aí, você está construindo equity e você pode pegar o capital disso aí e fazer mais e mais projetos, tá? Essa é uma excelente estratégia, mas eu não vou entrar muito nesse negócio aqui porque não é o foco aqui. Isso é bem bacana para trazer aqui somente os números disso na planilha, para que visualmente fique fácil de entender essa conta, tá? O grande X da questão é qual é a característica dessa pessoa. Ela está buscando construir equity na propriedade, ela está buscando comprar a casa com um pequeno desconto, não é um desconto exagerado, ela quer pegar a casa com desconto para que ela vá fazendo isso e ela consiga ali fazer o famoso house hacking. Muita gente faz isso também, por exemplo, com casas que tem ali um basement e elas no basement é uma casa, ela aluga o basement para uma pessoa e ela vive na parte de cima. Só o aluguel do basement praticamente paga todo o mortgage dela, ela vive de graça na propriedade, olha só, porque o mortgage quem está pagando aluguel no basement está pagando o financiamento dela e ela está construindo todo esse equity. Então é algo bastante interessante. Esse tipo de pessoa que está fazendo isso é uma pessoa que está buscando isso. Ela está buscando pegar a casa dela, sair do aluguel. O valor que ela gastaria no aluguel, ela pagaria menos numa parcela de financiamento. Ela está construindo equity na casa dela. Muitas vezes, se é um duplex, ou se é uma townhouse, ou se é uma casa que tem ali, por exemplo, um basement, ela pode alugar a parte da casa. E esse aluguel vai pagar todo o financiamento dela, ou seja, está vivendo de graça, literalmente, na propriedade, enquanto constrói tudo isso. Esses são os 3 tipos de cash buys que você vai ter, e é muito importante você conhecer esses 3 tipos, por quê? Porque você como wholesaler, você basicamente, em 99% das vezes, você vai repassar as suas propriedades que você encontrou para essas pessoas. E se você não conhece a característica dessas pessoas, se você não sabe o que é que elas estão buscando, qual é o número que ela está buscando, você vai ficar 100% perdido e 100% perdida em relação a isso. Então, deixa eu mostrar aqui na planilha, tá? Eu nem preparei a planilha, tô com ela aberta aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui na planilha, em números, essa diferença. Eu quero comprar minha casa e conseguir comprar, vender casa, show de bola, eu quero comprar minha casa, só. Muito importante você aprender o que faz o wholesaler, como ele encontra propriedade com grande desconto, como ele consegue fazer toda essa matemática e conseguir repassar essa casa para outras pessoas, porque no seu caso, você não precisa repassar para outra pessoa. Você pode usar essa estratégia para você mesmo encontrar a sua casa, para você, a casa que você quer morar. É uma baita estratégia, tá? E pode ser aplicada se você mora em uma cidade que você não pretende se mudar nos próximos 1 ano, 2 anos, 3 anos, é uma boa estratégia para você usar na sua casa própria, tá? Então, é muito importante você aprender essa estratégia aí, como é que funciona, como é que o wholesale faz isso. Por quê? Porque você consegue ali comprar casas baratas para você morar ou para repassar para quem vai fazer flipping ou locação, tá? Essa propriedade aqui é uma propriedade de flipping, tá? Foi uma casa que eu comprei para o flipping. Eu já mostrei essa casa para vocês aqui. Qual é a parte mais interessante aqui? Qual é a principal parte aqui que a gente iria analisar quando o seu cash buyer estiver querendo fazer o flipping? Seria o seguinte, qual é o primeiro ponto aqui mais interessante de quem está fazendo o flipping? Você vai olhar os comparativos da propriedade, já falamos sobre isso, e aí você vai descobrir aqui, ó,
Beleza, estão me vendendo essa casa por 59 mil. Eu paguei nessa propriedade lá no banco, no foreclosure, por 59 mil. Mas imagina que fosse um wholesaler que estivesse me passando. Imagina que é você que está me passando por 59 mil aqui, essa propriedade. Qual é a parte mais interessante aqui, mais importante para você olhar? Nesse contexto daqui, eu vou olhar quanto eu vou gastar na obra, quanto eu estou pagando na propriedade, ou seja, meu investimento total nessa propriedade, e eu estou olhando aqui, ó, qual é o comparativo real dessa propriedade. Quando eu olho aqui o comparativo real dessa propriedade, o que é que eu estou querendo olhar? Eu estou querendo ver, perdão, o comparativo real está aqui, os comps. Quando eu estou olhando aqui os comparativos reais dessa propriedade para definir quanto vale a minha casa, eu que estou fazendo o flipping, eu quero saber o quê? Ok, eu estou gastando aqui 117 mil dólares nessa propriedade e eu posso fazer o quê? Vender essa casa por 156 mil. É isso que eu posso fazer nesse negócio. E aí eu posso ter o meu lucro. Eu acho que nessa aqui eu nem coloquei a tabela. Deixa eu ver se está colocado aqui. Acho que nessa daqui eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Beleza, nessa daqui eu coloquei. Beleza, tá aqui, pronto. Deixa eu usar esse exemplo para vocês aqui, tá? Vai ficar melhor porque eu tenho aqui essa tabelinha aqui de baixo. O que é que a pessoa que faz o flipping está buscando? Ela está buscando vender a propriedade pelo máximo valor possível. Concorda comigo? Ela quer ter lucro. Primeira característica. Então, o que é que eu vou olhar? Eu vou olhar aqui, ó, quanto essa casa está sendo vendida, qual é a estimativa de obra nessa propriedade, quanto essa casa está sendo vendida, qual é a estimativa de obra dessa propriedade, tá? Quanto é que eu vou investir, qual é o investimento total nesse negócio, por quanto é que eu posso vender essa propriedade, 238. Isso que eu vou olhar. Esse ARV, ele está com base nesse número daqui, ó, 167.554. Tá? É a média do preço por square feet dos meus comparativos. Beleza. Olha o que a pessoa que faz o flipping vai estar olhando. Ele vai utilizar essa fórmula daqui para definir dentro das regras do 65%, regra do 70%, regra do 75%, eu vou definir o valor máximo que eu poderia pagar nessa propriedade para ter 35% de lucro. Olha só que interessante, eu que faço flipping, eu estou olhando, ok, quanto é que eu posso pagar no máximo nessa propriedade se eu quiser ter 35% de lucro nesse negócio, lucro bruto, tá? Tá, então considerando a fórmula, que é o ARV, vezes o percentual, ou seja, 65%, né? Porque se eu quero ganhar 35%, eu uso a regra do 65%. Menos o valor da obra é igual o máximo allowed offer, o valor máximo que eu posso comprar. Então, nessa lógica aqui, seria 238 mil, que é o ARV da propriedade, ó, o ARV está aqui, 238 mil dos meus comparativos, tá vendo? Que está aqui em cima, ó, 238 mil, tá bem aqui. Beleza? Eu tenho o valor de obra, 30 mil dólares, tá aqui, ó, a estimativa de obra, 30 mil dólares, e eu tenho aqui, ó, na regra dos 65%, eu que faço flipping, para eu ter os meus 35% de lucro que eu quero, eu só poderia pagar no máximo nessa propriedade 125.079. Por quanto foi que o Daniel, meu aluno, me passou essa casa? Por 132. Nesse caso aqui, eu já descobri que essa casa ela não se encaixaria para mim nas regras de 75%. Então, se eu que faço flipping estivesse querendo comprar essa propriedade, você que é wholesaler, que for me oferecer essa casa, primeira coisa que você vai entender é, na Flórida, no local que eu estou comprando a casa, qual é o percentual, qual é o lucro normal daquele local? Olha, entre 15% e 20% é o lucro normal. Então, se o Arthur está falando que quer 35% de lucro, esse lucro quase que não é real na Flórida, não existe. Então, essa regra aqui, ela não vai ser aplicada. Por quê? Porque esse lucro não existe. O seu comprador pode até falar que quer isso aqui, mas na Flórida é muito raro isso acontecer. Então, você já sabe, você como wholesaler, que essa formulazinha aqui provavelmente não vai funcionar na Flórida. Beleza, então a gente já vai tirar ela daqui, eu não vou usar essa fórmula daqui. Vamos lá para a segunda fórmula. O Arthur quer ganhar 30% de lucro. Realmente, esse sou eu. Eu sou a pessoa que quando eu entro, eu quero ganhar bruto aqui mais ou menos 30% de lucro. Então vamos ver a fórmula pro flipping do Arthur aqui, ó. Mesma coisa, ó, 238 mil do ARV, tá aqui, ó, 238 mil. Eu tenho aqui o rehab 30 mil. E eu posso pegar essa propriedade no máximo por 137.008. Olha que interessante. Então agora eu já sei que a casa que o Daniel me ofereceu por 132 mil, o máximo que eu poderia pagar nessa propriedade para ganhar meus 30% era 137. Então se o Daniel está me oferecendo por 132, é um bom negócio para mim. Então eu que faço o flipping, eu já sei que essa casa ela é um bom negócio para mim, eu poderia pegar essa propriedade. Por quê? Porque ela está dando o lucro que eu estou buscando. Lembra? Olha só, qual é a característica do Arthur? Flipping. Qual é a característica do Arthur? Ter o maior lucro possível sobre o capital dele.
que é o cash buyer que faz o flipping, dentro de um período de tempo pequeno. Percebe que eu não estou olhando aqui rentabilidade de locação, eu não estou olhando quanto vai render essa propriedade, eu não estou olhando isso, eu estou olhando quanto é que eu vou investir, quanto é que eu posso vender e qual é o valor máximo que eu posso pagar nessa propriedade para ter o meu lucro aqui de 30% nesse negócio. Essa era a minha fórmula. Se você quisesse vender para uma pessoa que paga mais caro até 75% e lucra menos 25%, ó, podia vender até por 148 aqui embaixo, tá vendo? Então, você vai jogando, você wholesaler, joga essa informação na planilha e você consegue olhar muito rapidamente qual é o valor máximo que você pode passar a propriedade para um cash buyer que faz o flipping dentro do número que ele está querendo. Então você sabe, o Arthur ele só quer ganhar 30%. Então, essa casa que eu, wholesaler, encontrei, com 30%, ou seja, a fórmula do 70%, o Arthur pagaria no máximo 137 mil. Mas, ó, eu tenho um outro comprador naquela área, que é igualzinho ao Arthur, só que essa outra pessoa, ela quer ganhar menos. Ela falou que aceita ganhar 25%, ou seja, a fórmula do 75%. Então, nesse caso, no lugar de passar para o Arthur por 137, eu posso passar para ela por 148.900, 149 mil. Eu posso passar para ela aqui, ó, por 149 mil. Passando para ela por 149 mil, eu vou ganhar mais. Por quê? Porque eu estou passando mais cara a propriedade para ela. Então, se o Daniel pegou por 122 mil essa propriedade, e ele está passando aqui por 137, ele vai ganhar menos do que ele pegando por 122 e me passando por 148 mil. Mas, qual é o ponto mais interessante de você como wholesaler? É entender que o Arthur, uma pessoa que faz o flipping, está buscando isso. A única coisa que ele está olhando é isso. Quanto ele vai gastar na propriedade, quanto ele pode vender a propriedade e qual é o máximo que ele pode pagar, pegar essa casa na sua mão para ter esse lucro que ele está buscando. Qual é o outro exemplo agora? Vamos olhar agora para o investidor que está buscando o quê? A locação. Ele está buscando o rental, ele quer buscar esse tipo de negócio aqui. Beleza. Olha só essa propriedade aqui. É uma casa que tem 3 quartos, um banheiro, 1.300 square feet e é uma propriedade, vou aumentar até um pouquinho aqui embaixo, para ficar mais fácil para você. E é uma propriedade aqui, vamos lá. A casa tem 3 quartos, um banheiro, 1.300 square feet e uma propriedade que pode ser vendida aqui, que está sendo vendida por 27 mil dólares, é um exemplo, tá? E essa casa tem uma estimativa de obra de 21 mil dólares. Nesse caso aqui, se eu tenho, alguém está me oferecendo essa propriedade por 27 mil e eu tenho 21 mil dólares de obra nessa casa aqui, eu tenho o quê? Eu tenho um investimento total de 48 mil. Vou pagar 27 na casa, mais 21 mil de obra. Beleza. Qual é o segundo passo que eu tenho que saber? Ok, vou gastar 48. Por quanto é que eu posso vender essa propriedade? Qual é o ARV da propriedade? Está aqui do lado. O ARV da propriedade são os comparativos. Ó. Eu tenho 3 comparativos que eu escolhi, semelhantes e idênticos a ela. Tenho os valores de venda da propriedade. E o que é que eu tenho aqui? O preço por square feet. Eu tenho o valor do preço por square feet. Então, o que é que eu vou fazer? Eu multiplico o valor do preço por square feet pelo tamanho da minha propriedade, vai dar o valor que eu poderia vender a minha casa. 75 mil. Olha que interessante aqui agora. Olha que interessante aqui, preste atenção nisso aqui, tá? Isso aqui é importante. Eu, Arthur, quero ter 30% de lucro nesse negócio. Não foi isso que eu falei? Eu, Arthur, que faço flipping, eu quero ter aqui 30% de lucro nesse negócio. Não foi isso que eu falei no negócio do flipping anterior, que é o valor que eu gostaria de pegar? Beleza. Aplicando essa fórmula daqui, mesma coisa, ó. O que é que eu fiz? ARV 75 mil dólares, tá aqui, 75 mil dólares. Valor de obra da casa, 21 mil dólares. Qual é o valor máximo que eu poderia pagar nessa propriedade para ter meus 30% de lucro? 31.525,97. Opa, por quanto estão vendendo essa propriedade para o Arthur? Por 27 mil dólares. Essa propriedade para o Arthur encaixaria? Sim ou não? Fala para mim, encaixaria sim ou não? Vou mostrar a pegadinha para vocês aqui agora, tá? Vocês vão entender a importância de saber diferenciar esses dois tipos de propriedade. Fala para mim, essa casa aqui encaixaria. Por que essa casa encaixaria? Porque é uma propriedade que eu posso pagar no máximo 27 para vender por 75 e eu tô querendo o quê? Eu tô querendo aqui ter meu 30% de lucro. Só que aqui tem uma pegadinha. Aqui tem uma casca de banana. Por quê? Essa propriedade aqui, o Arthur está querendo fazer um flipping para locação, ou seja, alguém vai comprar aquela propriedade para alugar a propriedade. Percebe? Então a pessoa que está querendo comprar a propriedade para alugar a propriedade, ela está preocupada em vender a casa pelo preço máximo de mercado? Ela está preocupada em pagar o mínimo possível e vender pelo preço máximo de mercado? Não. Essa não é a primeira preocupação dela. Qual é a primeira preocupação dela? Ela está querendo renda passiva em dólar.
ela está querendo rentabilizar o capital dela. Então a primeira análise que ela vai fazer é, obviamente, saber quanto vale a casa pronta, show de bola. Vai entender aqui quanto é que quem está fazendo o flipping poderia ganhar, beleza. Mas o que mais importa para ela é isso aqui, ó. É essa fórmula daqui. Ela quer saber qual é o cap rate dela nessa propriedade, tá? Ela quer saber qual é o NOI dela nessa propriedade. Quem perdeu a aula eu falando sobre isso? Fala aí, Arthur, não tô entendendo nada, perdi essa aula aí. Tá que eu vou aqui ajudar vocês aqui a relembrar um pouquinho. Qual é a parte mais interessante aqui embaixo? É o seguinte, nesse tipo de propriedade, quem está comprando para buy and hold, a pessoa que está comprando essa propriedade para locação, ela está querendo ter o quê? Uma rentabilidade passiva com o aluguel. E o cap rate, essa palavrinha aqui, o que é o cap rate? Isso aqui, ó. Isso aqui é quantos por cento por ano vai render aquele capital que ela pagou na propriedade com aluguel. É isso que ela quer saber. Ela falou, ok, esse aluguel que eu estou recebendo, quantos por cento eu estou lucrando com os aluguéis em relação ao preço que eu paguei na propriedade? Por quê? Porque ele está buscando renda passiva em dólar. É a primeira coisa, ele quer ter uma renda passiva. Então, nesse caso aqui, vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que ele quisesse aqui 8%, tá? Então, por exemplo, você aí que está nos Estados Unidos, quantos por cento você gostaria de ter todos os anos passivo com locação? Se você lucrasse 8% por ano, 9%, 10%, o que for, quantos por cento você acha que seria interessante do seu dinheiro render com locação? Considerando que você está com dinheiro parado no banco, rendendo 1%, perdendo para a inflação ali, ou menos que isso, dependendo do valor que você está colocando ali. Vamos supor que 8% aqui seria o valor que ele fala, não, o investidor fala, não, se eu tiver 8% de retorno em cima do meu capital com locação, eu estou feliz. Beleza, então qual é a conta que você vai fazer? Olha só, qual é a conta? Beleza. Qual é o aluguel mensal dessa propriedade? $750. Isso aqui é um exemplo, tá? Beleza. Quais são as despesas mensais com essa propriedade? Aí você vai analisar quais são as despesas. Por exemplo, eu coloquei algumas aqui, ó. Coloquei 10% de taxa de administração do aluguel, coloquei mais ou menos 8% aqui em cima do valor do aluguel, né? 8% para pagar o seguro da propriedade, mais ou menos, e coloquei aqui mais ou menos 15% entre manutenção, pagamento de IPTU no final do ano. Então, o que aconteceu aqui? É uma formulinha básica. Falei, ó, essa propriedade por mês aqui, eu acho que eu vou ter ali uns 247,50 de despesa com essa propriedade. Então, conta fácil. Entrando 750, saindo 247,50, você vai ter por mês um NOI, que é o Net Operating Income da propriedade, aqui, ó, o NOI. O que é o NOI? É o lucro líquido por mês. Basicamente, aqui, sendo bem direto, é o lucro líquido. O termo é esse, é NOI, Net Operating Income da propriedade, que é 502,50, que é 750 menos 247. Continha de matemática, coisa fácil. Tá? Isso aqui, ó, 750 menos tipo as despesas, tá? Aqui tá o NOI. Então, todos os meses, você vai ter um cash flow, você vai ter uma renda passiva de 502,50 com aluguel nessa propriedade. Ok. Quanto é isso aqui por ano? Multiplicar, coisa tipo multiplicar. 502,50 multiplicado por 12 meses. Então, o NOI anual dessa propriedade é 6.030. Então, o que vai acontecer? Todos os anos você está tendo 6.030 líquido com essa propriedade em renda passiva. Se o investidor ele fala, eu quero ter 8% de rentabilidade por ano, você vai saber quanto que ele vai conseguir pagar para ter 8% fazendo o quê? Você vai multiplicar 6.030 por 8%. Aqui. 6.030 multiplicado por 8%. Aqui você, ou dividido, né? Perdão, dividido por 8%. Aqui você vai ter o valor máximo que ele poderia pagar na propriedade. Olha só, se eu mudar esse número, os 8%, esse valor muda. Ó. Se eu falar, não, ele quer ter 10%, qual é o valor máximo que ele poderia pagar na propriedade? 60.300. Por quê? Porque 6.030 representa 10% de 60.300. 8%, 6.030 representa 8% de 75.375, que é o valor que ele pagou. 8,5%, ele poderia pagar 70.941,18. Por quê? Porque 6.030, que é o aluguel líquido por ano, representa 8,5% do capital que ele poderia colocar na propriedade. Deu para entender? Então, olha que interessante. Se eu tenho um investidor que fala para mim, eu quero ter, por exemplo, aqui, ó, o André Luiz falou assim, Arthur, eu quero ter 10% de retorno. Beleza, então eu já sei quais são as contas aqui,
o André Luiz vai chegar para mim e falar que é ter 10% de retorno aqui nesse negócio. Então, se o Anderson Luiz, perdão, se o Anderson Luiz, ele tem aqui, ele quer ter 10% de retorno, ele poderia pagar no máximo 60.300 nessa propriedade. Concorda comigo? Concorda, Arthur? É o máximo que ele poderia pagar. Ok. Eu que estou fazendo o flipping, repassando a casa para quem vai fazer o flipping, tá? Que vai comprar, reformar e vender. O que é que vai acontecer? Quanto é que eu vou gastar no máximo aqui, ó? Quanto é o meu investimento total? 27 mil mais 21 mil. Você que quer passar essa casa para um flipping, por exemplo, para alocação. Você vai gastar 48 mil na propriedade. Então, se o investimento total é de 48 mil dólares, que você vai ter, aqui a continha fácil. Se você pode vender por 60.300 menos 48 mil, que é L30... Eita, aqui eu não estou conseguindo pegar. Deixa eu ver para cá, vamos lá. Eu queria 60 mil por essa daqui. Olha só, qual é a margem de lucro para quem faz um flipping? Ou seja, o Arthur pegou a propriedade na mão de um wholesaler, o Arthur reformou essa propriedade, mas o Arthur vendeu essa propriedade para um investidor que quer renda passiva em dólar. Quanto é que o Arthur poderia vender no máximo essa propriedade? Por 60.300. Mesmo que a casa valesse 75 mil. Olha só que interessante agora. Por quê? Porque um investidor, ele não vai pagar 75 mil. Por quê? Porque para ele ter os 10% dele de lucro, com esses números que está aqui do aluguel e despesa, ele só poderia pagar no máximo 60.300 para ter essa rentabilidade dele aqui. Então, nesse caso aqui, esses números não seriam bons para uma pessoa que vai fazer locação, mesmo que o valor da casa fosse lá em cima. Por quê? Porque a parte mais importante é do que vale ele pagar 75 mil. Olha só quantos por cento de lucro ele teria aqui para poder pagar 75 mil. Olha só, 8%. Então, ele teria que estar disposto a ganhar 8%, aí sim eu poderia vender pelo valor máximo, que é 75 mil. Olha a diferença do lucro aqui, ó, para quem está vendendo essa casa no flipping, para quem vai alugar. Se eu vender por 10%, ou seja, no preço que ele quer ganhar, no valor que ele quer ganhar, eu só ganharia 12.300. Se eu vender por 8%, que é o valor máximo da casa, 75 mil, ó, eu ainda posso vender, porque é o valor máximo dela, eu já ganho 27 mil. Então, essa é a importância de você conseguir entender a diferença entre quem está comprando para locação e quem está comprando para o flipping. O flipping, ele não olha nada disso aqui, ó. Não está nem aí para isso. Quem quer para vender para quem vai morar, não para locação. Ele só vai olhar, voltando aqui, né, que eu quero que eu estava falando, Arthur. Então, nesse exemplo aqui, se esse investidor ele quer ter 10% de lucro, eu só poderia vender para ele 10% de lucro sobre a locação, tá? Então, nesse caso aqui, eu só poderia vender para ele por 60.300. Só que essa casa vale 75. Não vale a pena, então, eu vender essa casa para esse cara. É muito melhor eu vender essa propriedade para quem vai morar, porque eu vou ter mais dinheiro. Sim, a grande pergunta é, a área que você está pegando essa propriedade, as pessoas compram ali para morar? Essa é a grande pergunta. Se a resposta for não, se as pessoas naquele local não compram casa para morar ali, quem está comprando é investidor que quer locação, quem lembra a área de ontem, que eu estava olhando ontem com vocês, que eu abri uma área aqui à noite, e foi uma área onde tinha várias locações no mesmo lugar. Se for uma área que ninguém compra para alugar, perdão, se ninguém compra para morar, todo mundo que está comprando são investidores de outros estados ou do mesmo local para locação, você não vai conseguir vender pelo preço mais caro. Por quê? Porque se naquela área 10% de locação, 10% de retorno sobre a locação for o número correto daquele local, ou seja, todo mundo naquele lugar ganha esse valor aí, mais ou menos 10%, o que aconteceu? Você não vai conseguir vender essa propriedade por mais de 60.300. Por quê? Porque a locação não acompanha. A locação, o aluguel dela, menos as despesas, e o lucro líquido por ano não acompanha o preço da propriedade para dar os 10% aqui. Aí qual é a solução? Vender pelos 60.300, porque você não tem o que fazer, e você ganhar essas 12 mil. E ó, imagina agora se você tivesse comprado errado. Olha só, no lugar de ser 27 mil e 21 mil, imagina que fosse 27 mil dólares aqui e aqui fosse mais ou menos, vamos botar aqui um número aqui, ó, aqui fosse 40 mil, por exemplo. Olha só, você ia falar, ok, tô pagando 40, tô pagando 27, tô aqui gastando 40 mil, 67, mas eu posso vender por 75, ainda tenho aqui mais ou menos uns 8 mil dólares de lucro nesse negócio. Aí você entra nesse negócio aqui achando que poderia vender por esse valor daqui. Aí quando você vem aqui para baixo, ó, você já vê que na fórmula aqui do 75% você não poderia pagar 27. Só poderia pagar 12, já errou aqui. Beleza.
Vamos continuar. Olha aqui embaixo o que ia acontecer. Se você só pode vender por 60.300 e gastou 67, olha, você já está perdendo dinheiro. Tá vendo? Não ia fazer sentido para você. Porque você acha que poderia vender por 75 mil, quando na verdade não poderia vender por esse valor, só poderia vender por 60.300 por conta da rentabilidade em locação daquele lugar. Ah, Arthur, você foi muito para cima, de 21 para 40. Tá, bota aqui mais ou menos 31 mil, vamos aumentar 10 mil dólares aqui, ó. Você só poderia pagar 21 mil e não 27. Já tá errado aqui também de novo a conta, tá vendo? Quando você vem aqui para baixo, olha só, quase que você empata aqui, ó. Quase você empata, tá vendo? Você só poderia vender por 60.300, gastou 58, tá vendo aqui? 27 mais 31, 58. Aqui você só ganharia 2 mil. Dá para perceber a importância de você saber qual é o tipo de comprador que vai pegar essa propriedade? Qual é o tipo de cash buyer? Se você não souber isso, você está tirando no escuro sem saber. Então é muito importante você conhecer o tipo de cash buyer que você tem, se ele vai fazer um flipping, e se a área que você está pegando é uma área para vender para quem vai morar, ou se é uma área para locação. A gente mostrou ontem aqui na prática como é que você poderia fazer isso sem dificuldade nenhuma. Você consegue entrar ali e ver quem está comprando, se está vendendo para locação, se está vendendo para quem vai morar mesmo na propriedade. Você consegue ver aquilo online. Então é muito importante que você conheça isso, e eu vejo muita gente errando nisso porque ela nem tem a menor noção de que isso existe. Fala para mim no chat, seja sincero. Você imaginava que isso existia? Que esse tipo de conta, que esse tipo de análise é feita antes de você comprar uma propriedade? Você imaginava isso daqui pensando na estratégia de saída do negócio? Porque eu sempre falo, antes de comprar uma propriedade, antes de entrar em qualquer coisa, pegar qualquer casa, seja de leilão, leilão de tax deed, qualquer coisa, você precisa entender qual é a saída do negócio. E entender qual é a saída do negócio não é uma saída, eu vou vender para alguém que vai alugar. Não, sim, ok, mas quais são os números desse lugar? Como é que funciona? Quanto eles estão pagando ali? Ok, galera, não sabia nada disso. Pois é isso que a gente faz nas nossas empresas de investimento aqui de imóveis desde 2017. É isso aqui que os americanos que fazem muitos negócios com esse negócio, é essa análise que é feita. É por isso que a galera ganha grana aqui com isso. É por isso que a gente nunca perdeu dinheiro fazendo esses negócios. Perder, assim, botei 100 mil, voltou 90. Nunca aconteceu. Por quê? Porque você entra muito seguro. Aqui o pessoal tinha alguma ideia, não sabia desses detalhes. Então é muito importante saber isso. Por quê? Porque você conhecendo quem é o seu comprador final, você sabendo o que ele quer, você sabendo o que ele está precisando, você consegue fazer o quê? Você consegue entregar o que ele precisa. Você, como wholesaler, é uma solucionadora ou um solucionador de problema. Qual o problema? Tem uma pessoa que tem o dinheiro para comprar casa, para reformar e vender, para reformar e alugar ou para morar, que precisa de uma propriedade que encaixe dentro dos números dela. E aí você consegue entender como é que aquilo funciona. Então é muito importante você conseguir olhar para esses números aqui e entender isso. E o que eu vejo que muita gente acaba perdendo dinheiro com esse negócio é porque ela não faz isso. Então a grande diferença é essa. E aí você pergunta, Arthur, mas como é que eu posso encontrar cash buyers? Vai olhar no Zillow, no Redfin, olha as casas que estão sendo vendidas, olha o preço que eles estão pagando nas propriedades, se eles estão alugando, se eles não estão alugando, exatamente do jeitinho que eu mostrei para vocês ontem. Essa é a grande importância de você conhecer os três tipos, porque se você não conhece esses três tipos com exatidão, você vai acabar pegando a propriedade errada, vocês acabam pegando aqui uma propriedade errada e uma propriedade que não vai ali te dar o lucro que você esperava como wholesaler. Qual é a grande vantagem aqui de fazer wholesale? Que mesmo que você erre, mesmo que você pegue uma propriedade que não vale a pena, aquele prejuízo ali de baixo não é prejuízo, né? Por quê? Porque você não pagou nada pela casa. Você pegou uma propriedade, tentou repassar a propriedade para as pessoas, mas ninguém vai pegar porque o número está errado. E o contrato vai ser cancelado e você perdeu aquela venda ali. Então, por isso que é muito importante você entender. E mesmo que você erre, você está aprendendo na prática, você não está perdendo dinheiro ali. Você não botou um centavo fazendo aquilo. Você está errando e aprendendo, errando e aprendendo. Agora que você vê essa live, você não vai errar nisso. Então, essa é a grande importância de você conseguir entender isso e de você conseguir ali se planejar antes de você comprar essa propriedade. Porque aí você consegue o quê? Você consegue, com estratégia, pegar a casa correta, entregar a casa correta para a pessoa correta, tá? E aí, basicamente, é o que você vai fazer. A fórmula para explanar está no curso 100%, tá? Isso aqui tá tudo no curso da gente. Vocês têm isso detalhado lá dentro. A gente passa passo por passo, fórmula por fórmula, número por número, assim. Tudo que eu estou mostrando para vocês aqui, cada item desse é uma aula só para isso, não é? Por exemplo, aqui eu fiz uma live de 3 cashbacks diferentes, com 3 números diferentes. Não, as aulas lá, os alunos podem falar por mim melhor, assim, tipo, melhor que eu, inclusive, que são aulas assim, detalhadas sobre cada ponto, porque isso é importante, tá?
E além disso, a gente está com o nosso sistema lá, o BotRay, finalmente no ar, só falta 1 milhão de propriedades, já está quase subindo, está quase no ar. A gente está começando provavelmente ali, acho que uma semaninha, a gente já está com ele disponível para os alunos. E aí no lugar de ser planilha, vai ser um software que a gente criou, um sistema mesmo, um CRM, você vai entrar online, seu login e senha, vai ter as casas bonitinhas, vai ter um monte de coisa, vai ser um negócio assim, ó, de outro mundo, vai ser espetacular. Quando ele estiver funcionando para os alunos, a gente mostra aqui ao vivo para vocês, mas tudo isso aqui tem lá, tá? Maria Lawson, tem aqui, ó, chama-se pesquisa de mercado, exatamente. Sim, apenas não sei as informações que necessito. Aí tem que buscar as informações naquele local que você está buscando, entrar ali. Ontem eu mostrei bastante sobre isso aqui, tá? Não sabia dos detalhes. Se você, galera, tem pergunta aqui para cima. Mas se o aluguel for mais de 700 por mês. Opa, excelente, esqueci de mostrar isso, tá? Deixa eu voltar aqui. Imagina aqui que o aluguel dessa propriedade agora, ela não é 750. Imagina que o aluguel dessa propriedade é 875, por exemplo. Olha só, que interessante. Olha por quanto eu poderia vender essa propriedade para ele se o aluguel fosse ali cento e poucos dólares mais caro. No lugar de ser 750, ser 875. Eu já poderia fazer o quê? Vender bem mais caro a propriedade também. Olha a diferença de 750, 60.300 para 875. Olha só a diferença, olha o salto que eu daria aqui. Considerando 10%. Se eu chegar aqui e botar 8%, olha por quanto eu poderia vender a propriedade. 87.937. Só que aqui tem um outro problema aqui, que é você não vai vender por esse preço, por quê? Porque o valor máximo de mercado da casa é quanto? 75.037. Você não vai conseguir vender mais caro que isso, por quê? Porque a casa não vale mais do que isso, tá? O comprador ele vai olhar, não, beleza, eu teria um retorno aqui, eu tendo meus 8% aqui, eu poderia pagar esse valor, porque seria 7.035, seria 8% de 87. Ok, mas a casa não vale 87. Tá? Então, o primeiro ponto é a rentabilidade, segundo ponto aqui é a questão de quanto vale a propriedade. Aí olha que interessante, olha que argumento de venda aqui interessante que você teria se acontecesse esse caso específico aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês aqui. Olha o que iria acontecer aqui nesse caso específico aqui. Você iria adaptar aqui, ó, a rentabilidade para chegar aqui nos 75, ó, 78, pode até ser 75, 78 tá próximo, ó. Você fala assim, ó, você não vai ter 8%, eu vou te dar aqui 9%. E você vai ter aqui, ó, 9,5%. Olha só, 9,5%, ó. Bateu, chegou pertinho, tá vendo? Então, o cara quer 8% de locação, por exemplo, e ele teria aqui, ó, 9,5% nesse número para você entregar a casa para ele dentro do preço máximo de mercado, tá? Então, se o aluguel for maior, obviamente você pode vender a casa mais caro, mas tem que estar dentro do limite aqui que vale a propriedade, tá? Mas tem lugar que o aluguel aumenta 12% todo ano. Sim, aí você vai considerando isso na sua fórmula. Você vai pegando o aluguel ali, ó, por exemplo, esse ano a propriedade aqui, ela tá valendo 875, mas ano que vem ela vai ter um aumento aqui, por exemplo, vai de 12%, né? Você falou? Ela vai ter um aumento aqui, ó, ela vai para 980. Aí você pode projetar a conta aqui, ó. Em um ano, essa casa vale 980 de locação. Olha só que interessante como mudou. Aí você pode desenhar a sua planilha. Você vem aqui com calma, desenha para elas projeção. Ó, no primeiro ano vai ser isso aqui. No segundo ano vai ser isso aqui. Aí você vem para cá. No terceiro ano vai ser 1097, ó. 1097. Olha só a diferença aqui, ó. No quarto ano vai ser 1228,64. Tá vendo? E aí você vai adaptando, olha só como vai no quarto ano. Olha quanto ele já poderia pagar na propriedade no quarto ano para ter a mesma rentabilidade. Então você pode desenhar aqui e mostrar para ele, ó, no ano 1, por exemplo, esse aqui é ano 1, aqui, ó, por exemplo. O ano 01 seria isso. Aí você faz o mesmo desenho para baixo, ano 2, ano 3, ano 4, e você apresenta o projetinho para ele e mostra como é que seria a rentabilidade dele ao longo do tempo com a valorização do aluguel, caso seja 12% na área que você mora, tá? Seria basicamente isso que seria feito aqui para você conseguir passar o número de maneira correta para o seu investidor. Arthur, onde mais acha info de valor do imóvel que não seja no Zillow e Assessor do website? Encontrei um imóvel que só tem o valor de aluguel e não da propriedade, mas é casa dos fundos. Não entendi sobre casa dos fundos. Olha só, é quase impossível você não encontrar as informações do imóvel no Assessor, né? Onde está a propriedade. Mas se você não está encontrando, está vazio lá, não tem nenhuma informação no Zillow também não, entra nos outros sites. Entra lá no Redfin, entra no Trulia, vai entrando em outros sites. Se você não estiver encontrando essa informação, entre em contato com o County, pega o endereço da propriedade, passa para a pessoa vai ter que te passar essa informação, tá? Isso aí você tem que encontrar em algum lugar. Eu não entendi só o final da pergunta, que é em relação aqui à casa dos fundos. Essa é a parte que eu não entendi, tá?
O valor do aluguel você descobre fazendo pesquisa no Zillow Redfin, com certeza. Ontem eu mostrei ali alguns exemplos de casas ali que estavam sendo alugadas e aí você consegue ver ali quanto é o valor. Outra dica muito boa para descobrir o valor de aluguel é fazendo o quê? É você chegando e ligando, entrando em contato por e-mail, o que é que seja, com o property management, com empresas que fazem gestão de aluguel na cidade. E você passa o endereço da casa que você está olhando e fala, olha, nessa área aqui, quanto é o aluguel médio que vocês têm? Eles têm 1.000 casas, 800 casas alugadas ali, ele vai te falar qual é o preço de aluguel daquele local com certeza, tá? E aí é mais uma base de pesquisa que você tem para poder botar na sua planilha. Galera, é isso, espero que vocês tenham curtido. Não tem muita planilha porque é uma pessoa que vai morar. Ela está buscando desconto ali, ela está querendo comprar casa geralmente com uns 10% de desconto sobre o que ela vale, 10 a 15%. Então, essa é a grande importância de você entender quem compra para fazer flipping para quem vai morar na casa e quem compra para locação, para você conseguir entender de fato ali qual é o número que você pode passar para aquela pessoa, você como wholesaler, e você conseguir ali, antes de pegar a casa, antes de mandar para a pessoa, saber exatamente qual o valor que ela está buscando, tá bom?